Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao segundo tema dessa Semana Santa Especial 2025, Marcas de Cristo. E o tema de hoje, você está vendo aí na tela, é Cuidado das Pessoas Necessitadas. Também eu tenho o segundo título, que é Compaixão e Misericórdia. Vamos ao texto bíblico? O texto que vai dar base à nossa mensagem está em Provérbios 14, 21, que diz: Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Desde seu início, o cristianismo revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e misericórdia com os pobres. Veja essa ilustração, que é uma história real. Lourenço, ele era diácono muito generoso, especialmente com os pobres. Ele viveu em Aragão, cidade do Império Romano, no primeiro século. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxesse a um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. O que trouxe foi alguns pobres, miseráveis e aleijados, e referiu-se a eles desta maneira: Estes são os tesouros da igreja. Por ter dado essa resposta, ele foi condenado a ser queimado até a morte. Hoje, em Fort Lauderdale, na Flórida, existe um abrigo em homenagem ao diácono cristão, a Capela São Lourenço. Esse abrigo oferece alimento aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros sanitários, serviços de capela, telefone e muito mais. A missão de Cristo pelos pobres influenciou a igreja de Fort Lauderdale. Segundo historiadores, no tempo do Império Romano, a caridade tinha pouco alcance na vida das pessoas, principalmente para aqueles que mais necessitavam. Qualquer ajuda tinha um propósito carregado de segundas intenções. Entretanto, Jesus nasceu e fez toda a diferença. Em Lucas 4, versos 18 e 19, o evangelista apresenta a identidade e a missão messiânica do Senhor e mostra uma agenda de ações do que ele fazia em seu ministério em favor da humanidade caída: evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O relato de todo o Evangelho é um testemunho dessas ações que revelam que sua encarnação tinha objetivos de restauração e redenção. Essas ações revelam também o bondoso cuidado de Cristo por todos, incluindo os pobres da sociedade. E se Jesus não tivesse nascido, haveria salvação para os pobres? Jesus nasceu para dignificar os pobres. Eu quero ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 5, versos 12 a 15. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Entre os pensamentos da época de Cristo estava a ideia de que o sofrimento dos pobres se devia ao fato de essa classe de pessoas ser amaldiçoada como resultado de suas próprias escolhas. Jesus nasceu para evangelizar os pobres e proclamar aos cativos, ou seja, proclamar as boas novas de que ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Quem eram os pobres? A resposta é bem mais ampla, mas a princípio eram aqueles que tinham poucos recursos financeiros ou bens, ou nenhum recurso. Os pobres estavam entre as multidões que seguiam a Jesus. O que vemos é que Jesus convivia com pessoas pobres porque tinha compaixão delas. Ele supria suas necessidades e as evangelizava.
Quando Lucas fala dos pobres, menciona também os cegos, aleijados, leprosos, surdos e coxos. Tomemos como exemplo o leproso do texto que nós acabamos de ler de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 15. Os leprosos estavam entre as pessoas pobres da época. Ao mencionar o leproso, Lucas se refere a uma pessoa com uma doença contagiosa e mortal. Sem condições de trabalhar, ela era separada do convívio social e dependia da generosidade e piedade dos outros. A lepra era considerada o castigo de Deus sobre uma pessoa. O leproso era insultado e repelido com pedras para que não se aproximassem das pessoas saudáveis. Lucas diz que as boas novas de salvação chegaram ao leproso por meio da ação e das palavras de Jesus. O leproso se aproximou de Jesus, suplicando-lhe que, se fosse da vontade do Mestre, ele poderia purificá-lo. O homem doente humildemente se submeteu à soberania de Cristo, não duvidando do poder nem da compaixão de Jesus. Mas o doador da vida fez algo fora do comum para seus dias. Antes de falar qualquer palavra, Jesus estendeu o seu braço e o tocou. O Salvador revelou o amor divino ao tocar no leproso, pois ninguém poderia fazer tal ação sem ser também considerado impuro. Em linguagem não verbal, Jesus lhe devolveu a dignidade e o respeito humano. Depois, Jesus restabeleceu sua saúde com palavras de poder criador e restaurador. As atitudes de Jesus inspiraram Francisco de Assis a deixar sua vida opulenta de prazeres e converter-se ao Senhor. O jovem rico abandonou tudo para ajudar quem precisava e pregar o evangelho aos pobres. Algo que marca a vida desse homem é a maneira como cuidava dos leprosos ao criar abrigos para atendê-los. Certa vez, Francisco encontrou um leproso à beira do caminho. Ao contrário da maioria das pessoas que se mantinha à distância do doente, ele sentiu profunda compaixão e compreendeu que aquela pessoa necessitava do amor de Cristo e do cuidado humano. Aqueles que testemunharam esse encontro ficaram chocados e perplexos com a atitude de Francisco, mas ele explicou que ao servir o leproso, estava servindo a Cristo. Jesus cura e salva a pessoa pobre, mas também cura e salva a pessoa egoísta. Jesus nasceu e fez toda a diferença na vida dos pobres, leprosos, na vida de Francisco e na vida de milhões de cristãos durante séculos. Certamente, ele fará toda a diferença em sua vida. E se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido o seu exemplo de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados? Jesus nasceu para dar o exemplo de acolhimento àqueles que necessitam de ajuda. Olhe esse relato de Lucas, capítulo 8, versos 26 ao 34. Vamos ver outro exemplo de cuidado e compaixão de Jesus. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente." Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião." Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos,
e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então aqui é um outro exemplo de Jesus tendo compaixão com um endemoniado Geraseno. Este homem andava entre os túmulos, entre os sepulcros. Talvez hoje ele seria uma espécie de andarilho, alguém sem teto, sem família, que havia perdido o juízo, talvez por causa de vícios ou por causa dos seus erros, seus pecados. Ele estava desnudo e furioso. Tal era o medo que as pessoas tinham dele que o aprisionavam com grilhões e cadeias. Contudo, o endemoniado despedaçava-os. O gadareno era totalmente escravo de Satanás. Cumprindo seu papel como libertador messiânico, Jesus ouviu o clamor dessa pessoa por libertação do cativeiro do diabo. Após sua libertação, o homem agora estava em sã consciência, vestido e assentado aos pés de Jesus. Ele fora curado espiritual e mentalmente de seu estado deplorável. O evangelho foi ensinado a ele pelo próprio Mestre. Cristo o acolheu. É importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significado em favor daqueles que precisam. Porém, Jesus não dá somente o exemplo, ele também oferece o poder para viver uma vida de compaixão e misericórdia como ele viveu. Uma vida frutífera é possível quando vivemos unidos a ele. Esse exemplo pode ser visto em outro livro do médico Lucas, o livro Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é a continuidade da vida e do ministério de Jesus, Só que na vida dos seus discípulos. A missão profética de Jesus continua com homens e mulheres transformados e cheios do Espírito Santo. Eles produziram os frutos de amor, bondade, compaixão e misericórdia por todos, em especial pelos pobres. Por serem assim, foram chamados de cristãos, ou seja, o significado é pequenos cristos. Os não cristãos viam nos seguidores de Cristo o próprio Jesus em compaixão e misericórdia. O amor de Cristo impulsionava a igreja a ensinar, curar e pregar o evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. A igreja era acolhedora como Jesus. Se havia necessitados, ela estava disposta a prover a eles o que precisavam. Para suprir as necessidades, existia inclusive um fundo de reserva que visava ajudar pobres, escravos, viúvas, órfãos, estrangeiros, sendo eles cristãos ou não. O poder do evangelho trazia cuidado e acolhimento a quem precisava. Os primeiros cristãos amavam Jesus e as pessoas por quem Jesus morreu. Cada ser humano, mesmo estando sob o poder do inimigo, era importante para a igreja. A igreja fez a diferença nos dias apostólicos porque ela seguia o amor e o exemplo de Jesus. Porque um dia ele nasceu e toda pessoa é importante. Você é importante para Jesus. Agora, e se Jesus não tivesse nascido? Teríamos conhecido o perdão de Deus pelos pobres e pecadores? Por fim, Jesus nasceu para conceder uma nova vida a todos. Eu quero ler mais um relato, também no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, agora os versículos 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Aquela mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz.
Essa é a última história que nós tomamos como exemplo aqui do Evangelho de Lucas, que é da mulher que foi curada de uma hemorragia. Essa hemorragia era um sofrimento que já durava 12 anos. E por conta de haver sangue, para o judeu isso era contaminação, ela estava socialmente rejeitada. Pelo que tudo indica, ela tinha gastado todo o dinheiro dela, todos os recursos, com remédios, com médicos, para ser curada e para voltar a ter uma vida normal, mas sem sucesso. Essa mulher também era cativa da enfermidade e oprimida. Além de cativa da enfermidade, ela era oprimida de maneira emocional pela situação que ela se encontrava. A mulher creu que Cristo curaria sua enfermidade, dando-lhe uma nova vida. Então, pela fé, ela toca as vestes de Jesus e o Senhor liberta ela de seu mal, concedendo o que chamamos e o que ele chamou de o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, ano aceitável do Senhor, ela se refere ao ano jubileu. O jubileu ele ocorria a cada 50 anos e anunciava a libertação dos escravos, o perdão das dívidas aos pobres ou empobrecidos e o retorno de sua herança perdida pelas mazelas da vida. A mulher curada estava agora no jubileu messiânico que Jesus acabara de anunciar na sinagoga de Nazaré, no capítulo 4. O jubileu representava o início de uma nova vida para todos, E para serem libertos de seus cativeiros, de suas opressões. Uma nova vida aos pobres. A pobreza, ela sempre existiu na terra. Entretanto, a Igreja de Cristo fez muito para diminuir a pobreza. E nós temos exemplos em nossos dias, com projetos que a Igreja tem na sua frente. Nós temos a ADRA, a ASA, que é a ação solidária local da Igreja, o mutirão de Natal. Aqui são alguns exemplos, Lares de crianças, orfanatos, asilos, hospitais, abrigos, sopão, enfim. Muitos dos projetos da igreja são como o jubileu, oportunidades de reiniciar a vida, e é isto que Cristo oferece, um novo começo. O ano aceitável do Senhor é um convite para aceitar a graça perdoadora e restauradora de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, relata um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer perdoar nossas dívidas, chamadas de pecado. Ele nos ama e quer transformar nossa vida. Deus quer nos salvar de nossas misérias espirituais, físicas, emocionais e sociais. Você deseja esse perdão? Você deseja essa graça oferecida por Deus que transforma a sua vida? Imagine como seria nosso mundo se Jesus não tivesse nascido. É até assustador pensar assim, não é? Jesus nasceu para ser a bênção do Deus Trino para a humanidade caída, conforme a promessa divina feita a Abraão. Jesus nasceu para salvar os pobres e rejeitados da sociedade, para ser um exemplo do cuidado para com os desprovidos de recursos, para trazer o perdão do pecado e, o mais importante, uma nova vida de oportunidades com Deus. Depois que ele nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Isso graças ao seu poderoso amor, que traz compaixão e misericórdia. Seus discípulos estão espalhados pelo mundo todo e continuam a abençoar aqueles que mais necessitam. Desde os tempos mais antigos da Igreja Cristã até hoje, os cristãos têm mostrado compaixão e misericórdia pelas pessoas. Isso é fruto da obra de Cristo na vida daquele que crê. É a ação do Espírito que derrama o amor divino no coração que está ligado a Jesus. É o poder transformador de Cristo. Você deseja ser seguidor de Jesus? Deseja aceitar o Jesus que veio ao mundo para transformar a vida de pessoas? Ele quer transformar sua vida também. Ele quer perdoar seus pecados e lhe dar um novo começo. Se esse é o seu desejo, fique comigo nessa oração. Querido Deus, abençoe a todos nós, a mim, a essa pessoa que está, ou a essas pessoas que estão nesse momento assistindo a esse vídeo, que tua graça, que tua misericórdia alcance a todos nós. Pedimos que nos abençoe e que sejamos uma bênção também neste mundo, uma bênção na vida de pessoas, e que um dia possamos morar a eternidade contigo.
Em nome de Jesus. Amém. Amém.